Estamos de volta com Justiça em Questão, a revista eletrônica do Judiciário de Minas Gerais. Algumas pessoas têm tamanho apego aos animais de estimação que eles, aos poucos, foram se tornando verdadeiros integrantes da família. E nos últimos anos, a separação dos casais tem dado origem a disputas por esses bichinhos criados em casa. Entenda na matéria. De tempos em tempos, Cristiane vai à casa do ex-companheiro para buscar um ser pequenino. Mas não uma criança. Trata-se de um ser pequeno, peludo e de 4 patas. Ela e o ex fazem a guarda compartilhada do animal de estimação. A professora propôs essa divisão por causa da saudade que sentia do filhote. Depois que a gente separou, eu senti falta dele, lógico, e fiz a proposta de a cada final de semana ficar comigo, ou quando ele fosse viajar, ele sempre ficava comigo, e aí foi muito tranquilo. No caso de Cristiane, a guarda do cachorro foi consensual, sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário. Mas há situações em que a Justiça é a responsável por dizer qual será o destino do animal de estimação. Quando as pessoas não conseguem resolver por bem, terão que resolver por mal, ou seja, buscar o judiciário para solucionar esse conflito. Isso já tem ficado mais comum do que se imagina na justiça, né? Nós temos até uma nova denominação que tem surgido para isso, que são as chamadas famílias multiespécie, né? Que são aquelas que incluem os animais, esses seres sensíveis, né? Ou sencientes, como se diz. Em Belo Horizonte, casos desse tipo têm sido julgados pelas varas de família. Aqui no Fórum Lafayette, foi proferida há 12 anos a primeira decisão em Minas Gerais sobre a guarda de um animal de estimação. Em 1994, um casal disputou a guarda de 2 cadelinhas durante o processo de separação judicial. Foi preciso que apresentassem uma carta ao juiz explicando a importância da guarda compartilhada. Um processo dessa natureza tem semelhança com a disputa pela guarda dos filhos e pode também terminar em guarda unilateral, alternada ou compartilhada. Além da convivência, as despesas também podem ser definidas por um juiz ou combinadas entre as partes. Esses donos, né, dos animais têm inclusive a obrigação de sustento deles, de alimentação, né? Tem sido muito comum hoje na lista de pensão alimentícia entre casais para os seus filhos, dentre aquelas despesas, o pagamento de despesas com animais. Isso já está quase que incorporado mesmo nas despesas rotineiras de uma pensão alimentícia comum. Portanto, o dono do animal é responsável pelo seu sustento, estando com ele ou não. Quando se define a guarda na justiça, a decisão pode ser alterada caso um dos cônjuges não cuide adequadamente do animal. No entanto, o interessado precisa apresentar provas dessa conduta. Tem que comprovar, porque ganha-se na justiça não é quem tem direito, não basta alegar. Ganha na justiça é quem tem a prova do direito. Então eu preciso comprovar que o outro, que eu quero tirar a guarda, ou até proibir visitas, se for o caso, como acontece com crianças, ele não tem aptidão para aquilo, não está tratando do animal, não tem, está na casa e ele fica uma semana longe, enfim, porque o cachorro, quando é cachorro, geralmente são os cães, eles precisam também desse convívio, né, com outros seres, seja humanos ou não humanos. Cristiane sabe bem que, para os animais, o convívio com os donos é importante para garantir o bem-estar. Ela percebeu isso observando o comportamento do cachorro após a separação. Quando a gente separou e ele veio ficar comigo, e aí eu tive um outro relacionamento, ele tinha muito ciúme. Então, toda vez que alguém chegava perto, ele vinha para perto de mim e ficava, né, ficava me chamando, ele não deixava ninguém ficar perto de mim. Ele não era muito de colo, ele ficou mais carinhoso, ele é um cachorro muito assim, independente. E aí depois da separação eu acho que ele sentiu mais falta, né, porque eu não estou ali todo dia igual era antes, né. Todo cidadão tem o direito constitucional de se manifestar livremente. Porém, estimular ou elogiar uma prática criminosa ou quem tenha executado é considerado crime. Saiba mais sobre o assunto. Os artigos 286 e 287 do Código Penal classificam como crimes contra a paz pública a incitação ao crime e a apologia de crime ou criminoso. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Alexandre Victor de Carvalho. Apologia e incitação ao crime são considerados crimes contra a paz pública.
O que se entende por paz pública e qual é o objetivo do Código Penal ao punir crimes dessa natureza? Paz pública é a paz social, é a paz da sociedade. E o objetivo do Código Penal ao punir esses crimes é evitar que se faça elogio, que se justifique, que se defenda a prática de crimes. E qual que é a diferença entre apologia e incitação ao crime? Incitar significa estimular, fomentar alguém a praticar o crime. E a apologia significa enaltecer, elogiar, defender o fato criminoso praticado ou o autor do crime. A Constituição Federal assegura o direito à livre expressão do pensamento. Qual o limite entre a liberdade de expressão e a conduta criminosa? A liberdade de expressão que a Constituição Federal, a reboque de regras, tratados e convenções de direito internacional que o Brasil se obrigou a cumprir, defende é aquela liberdade na medida do que é lícito, do que é permitido. A liberdade de crença, a liberdade de expressão sobre política, mas não a liberdade de expressão para se enaltecer, para se elogiar, para se defender ou para se justificar a prática de crime que gera uma enorme perturbação à paz social. No próximo bloco, projetos voltados à educação nas APACs buscam devolver aos apenados a esperança de um futuro em sociedade. O Justiça em Questão volta daqui a pouco.